começando mais um saque e eu vou trazer com outro assunto um grande amigo que mais uma vez está aqui comigo, me atendendo aí um pedido maravilhoso, o Dr. Walter Casarim. E por que que a planta precisa de um alimento que seja colocado nela? Enfim, por que que ela precisa do fertilizante? Vamos colocar nós, né? Nós precisamos de nutrientes. Você precisa de magnésio, você precisa de cálcio por causa dos ossos, o fósforo como energia. A planta é um ser vivo, igualzinho a nós. Então, da mesma forma que nós precisamos dos nutrientes para compor o nosso corpo, para nos dar energia para nosso dia a dia, para que nós possamos produzir, a planta é igualzinha. A planta precisa desses nutrientes para que ela tenha a sua composição, a sua formação, mas ao mesmo tempo ela precisa dos processos. Ela respira, ela se reproduz e ela vai produzir o fruto, o grão, né? E tudo isso advém do nutriente. Agora, uma coisa importante, Babi, que quando nós estamos comendo lá um arroz, um feijão, nós estamos comendo arroz e feijão pensando em quê? Em ter nutrientes no nosso corpo para que a gente possa ter uma vida saudável. Então, é isso que o nutriente faz lá no produto que nós estamos produzindo, né? Que é inserir os nutrientes dentro de cada alimento e que nós vamos trazer para o nosso corpo. Tá? E tem tanta gente que precisa entender isso, né? Bom, aí, Valtinho, você com maestria aqui contou pra gente o que é o fertilizante. A gente está sendo bem didático mesmo, porque o objetivo é esse, a gente tirar, né, essas máscaras que existem. Meu Deus, a agricultura tá matando todo mundo, a agricultura tá fazendo a gente ficar doente, que na verdade não tem nada disso, né? O que a agricultura dentro do Brasil faz é trazer muito orgulho pra gente, embarcando tecnologia, trazendo aí esses caras que toda vez que eu falo no programa e repito, para mim o agricultor é um herói, porque ele vai de sol a sol ali, com 1 milhão de intempéries, de coisas difíceis que acontecem com esse clima maluco que a gente está no mundo cada vez mais, e ele tem que usar das boas armas que a gente tem, né? E essas boas armas, talvez não, uma grande e excelente, né, aliada é o fertilizante que traz para o alimento aí, para a planta, possibilidade de ter melhores reações a tudo que acontece com ela. Babi, antes de eu responder isso que você está me perguntando, eu queria só deixar claro que a Nutrientes para a Vida tem uma missão, que é informar as pessoas, principalmente as pessoas da cidade, por que nós usamos fertilizantes, qual que é a importância do fertilizante na vida da planta e na nossa vida. Então, para aqueles que não conhecem ainda a principal função que o fertilizante tem, que é de nutrir e fazer a produção de alimento, que é a segurança alimentar que nós tanto falamos, né? Que as pessoas tenham acesso a alimentos não uma vez só, mas várias vezes durante o dia e com qualidade. Então, isso é feito. Agora, eu já entro dentro da sua reflexão. O produtor rural é aquele que vai estar enterrando o dinheiro dele na terra, pensando em lá na frente, com todas essas intempéries que você falou, será que vai chover? Será que vai ter ataque de pragas e doenças? Será que vai faltar fertilizante ou não? E ele corre todo esse risco para produzir o alimento nosso de cada dia. Então, a partir do momento que você levanta da cama, né, que na nossa conversa prévia você colocou isso, nós estamos usufruindo da agricultura. Seja o grande produtor, seja o pequeno produtor, cada um deles tem a sua importância em produzir aquilo que nós usamos a cada momento. Essa roupa que nós estamos aqui, né, veio do algodão, da produção de algodão. O cafezinho que nós tomamos agora há pouco, ele vem da agricultura. O arroz, feijão, veio dessa agricultura. Então, esse herói que você chama, que eu também acredito que não tem pessoa mais importante na nossa vida do que o produtor rural, né? É ele quem nos dá essa oportunidade. E como que o fertilizante se insere nisso tudo? O Brasil tem um solo extremamente pobre, Babi. Muito pobre em termos de nutrientes. Nós não teríamos condições de produzir da forma como nós produzimos sem a aplicação de fertilizantes. Então é o fertilizante quem vai fazer essa
qualidade, essa quantidade de alimentos que a gente tem no nosso dia a dia, né? Então, é importante que as pessoas tenham essa consciência, né, de que, pelo fato de nós termos um solo pobre, né, nós temos uma dependência muito grande de fertilizante. E nós importamos 85% do fertilizante que nós aplicamos, né? Isso é muito. Então, qualquer probleminha que dá no mundo, como aconteceu com a Covid, né, como aconteceu com a guerra Ucrânia e Rússia, que deu aquele problema de importação de fertilizantes e nós ficamos um pouco desesperados. Como que nós vamos produzir sem fertilizantes? Nós não temos como produzir. Então, outra coisa que é importante as pessoas terem consciência é que a cada vez que nós estamos colhendo produtos lá do solo, nós estamos retirando nutrientes para vir para o nosso prato. E nós temos que repor isso. Então, essa reposição é importante também porque é sustentabilidade, né? A partir do momento que nós deixarmos de colocar fertilizantes, nós vamos ter que abrir novas florestas, novas áreas para produzir mais. Então, o fertilizante permite com que a gente tire mais alimento do mesma área do que a gente tire, né, comparado, do que a gente tire floresta da natureza. A gente é muito, o brasileiro em geral, né? A gente é muito crítico com a gente mesmo. E eu vejo todos os países, nos países que a gente visita, enfim, todo mundo tem um orgulho muito grande daquilo que tem de bom, e a gente não consegue ter nem conhecimento para conseguir ter esse orgulho todo do agro, apesar de saber, né, que todo mundo está inserido dentro da agricultura. Querendo ou não, com consciência ou sem consciência, está inserido dentro da agricultura. Então, isso é muito importante. Essa colocação de que a gente produz mais e melhor dentro da mesma terra há quantos anos, Valtinho? Há quantos anos? Se a gente segmentar por produção, qualquer área, qualquer uma, das grandes culturas, as pequenas culturas, a gente pode dizer que a gente é capaz de produzir mais sem tirar uma árvore do lugar. Estou falando alguma besteira? De forma alguma. E nós temos uma lei muito severa para tudo isso, né? O produtor rural ele tem que deixar, dependendo da região, ali no mínimo 20% da área dele com floresta. Se for já na região amazônica, isso já passa para 50%. Então, o maior preservador ambiental que nós temos é o próprio produtor rural, porque nós temos uma lei extremamente severa. Quando nós vamos verificar um pouco como está as florestas de países desenvolvidos, praticamente eles não têm mais floresta. Eles já devastaram isso daí. E nós aqui ainda preservamos, nós estamos com 60% das nossas florestas intactas, né? Então, nós não podemos colocar na costa do produtor rural qualquer culpa de desmatamento. Uma conta que não é dele. Não né, é dele, não é dele. Ele contribui muito. Ele tem as matas ciliares para preservar nascentes de rios, né? Então, isso tudo, Babi, a gente fica um pouco triste, né? Porque aparecem muitas narrativas contra o produtor rural, né? E, na verdade, eu vou reforçar aquilo que você disse, que eu achei magnífico. Ele é um herói nacional, né? E não tenho dúvida disso, né? Nós deveríamos reverenciá-los e não criticá-los, né? É isso mesmo. E do pequeno ao grande, todo mundo tem grandes dificuldades. Outro dia eu ouvi uma dessas brincadeiras aí que o pessoal faz na internet, enfim, né? Como é que o cara começa a dar valor, né? Como é que dá valor a esse tipo de coisa? Passa uma semana junto numa área de uma pessoa que faz, pode ser uma horta, não precisa ser um negócio muito grande. Ou então tenta fazer na sua casa uma horta, para você ver a dificuldade daquilo ir para frente. Ou porque choveu demais, ou porque choveu de menos, ou porque você não sabe o que tem ali na terra, porque quanto menor você é, mais difícil. Às vezes você não tem tanto acesso à análise de solo ou outras coisas, apesar da gente ter institutos maravilhosos que tem até, enfim, um monte de proposta aí para fazer para grandes propriedades, pequenas, enfim. Você não sabe o que tem ali embaixo, né? E, então, assim, é um mistério. É uma coisa difícil. Então, para passar a dar valor, não precisa de muito. Faço horta no vaso, então faz. Faz e me conta. Mas você tocou num assunto importante, Babi. Bom, primeiro,
qualquer aplicação de fertilizante, ela deve ser feita através de uma análise de solo, né? Eu acho que você levantou esse assunto importante. Nós, agrônomos, né, a primeira coisa que a gente pede para que seja feita para um produtor é que ele realmente faça uma boa amostragem de solo para a gente saber o que tem aquele solo, para que não se use mais ou menos fertilizante, mas se use na dose certa. Se use corretamente o fertilizante, porque isso é que vai dar sustentabilidade para aquele ambiente. Então, essa é uma empreitada que a gente tem feito, né, no Brasil todo, para que o produtor rural comece a fazer análise de solo. E, incrivelmente, isso é baixo no Brasil. Pois é, isso baixo, que eu não consigo entender, porque é uma analogia muito simples, né? Se eu comer demais, eu vou engordar e começar a ter um monte de problema de saúde. Se eu comer de menos, eu não vou ter nutriente suficiente para ter energia para fazer a coisa funcionar. Sim. É muito simples a analogia ali. Aí o que eu faço? Um exame para ver se está tudo bem. É mais ou menos isso, né, Valtinho? Uma coisa que parece tão óbvio, né? E hoje você tem instituto, eu falo assim, você tem gente muito boa fazendo análise de solo, às vezes até gratuito, né? Dependendo do lugar onde você está, da região onde você está, enfim, tem as associações, tem institutos, tem, enfim, claro, tem grandes empresas também, que talvez tenha mais agilidade, mas não é esse o caso. Todo mundo precisa saber aonde está se metendo, né? Sim. E quando você equilibra a planta nutricionalmente, você deixa ela mais forte. E uma planta mais forte é como nós, né? Mais forte você fica menos doente, né? Você vai tomar menos remédio. Então, a gente sempre diz que quando eu faço um equilíbrio na planta nutricional, eu adubo corretamente. E tem um outro passo aí importante antes de fazer a adubação, que é a calagem, o uso de calcário, né, para a gente corrigir o pH, porque quando você corrige o pH do solo, você mantém os nutrientes mais disponíveis para a planta. Se você dá maior eficiência para o fertilizante. Então, são passos importantes que a gente tem que pensar antes de colocar o fertilizante. Mas uma planta bem nutrida é uma planta mais resistente. O produtor vai usar menos defensivos agrícolas ou agrotóxico, né? E muita gente acha que o produtor adora colocar agrotóxico. Ele não gosta. Caro. É caro, ele não gosta. Se ele puder não colocar, ele não vai colocar, né? É a mesma coisa o fertilizante. Se ele puder não colocar, ele não vai colocar, né? Mas é uma necessidade, ele sabe disso, né? Então, acho que isso é importante para as pessoas terem consciência, né, de que tudo isso custa dinheiro. Né? E essa conta não é baixa para fechar, né? Não. Dependendo do mercado que ele está, às vezes ele consegue ou não consegue fechar essa conta dele, porque é um ano inteiro, né? Ou, enfim, um ciclo inteiro aí que ele vai precisar estar fazendo vários investimentos e depois em períodos entre safras e aí assim por diante, às vezes cultura perene que dá um problema, uma doença, alguma coisa que ele mais difícil ainda para conseguir resolver, enfim, não é fácil para o produtor. Por isso que eu falo muito que esse cara é o cara mesmo, é o cara que está ali para fazer pelo outro sem saber aonde vai chegar o produto final dele, né? Uma loucura. E aí, eu acho que... Me conta um pouco do Nutrientes para a Vida. Quais são as ações que vocês fazem? Eu sei que vocês têm um calendário robusto. As ações que vocês fazem para conseguir levar essas informações, Valtinho? Bom, eu vou colocar um primeiro ponto importante que a gente faz, Babi, que eu acho que é fundamental, que é a educação da criança. Nós temos uma cartilha que ela ensina as crianças sobre a importância dos nutrientes na planta. Porque se você entender que os nutrientes têm importância dentro da planta, têm funções importantes, né, a gente começa a entender que eu preciso fornecer esses nutrientes, caso o solo não tenha. Porque eu só vou colocar fertilizante no solo se tiver necessidade. Então, a gente tem essa cartilha. É um conhecimento básico que a gente faz da criança já. Ela entendendo o funcionamento que uma planta tem e as funções que os nutrientes têm. Tá? E aí, se eu tenho uma professora olhando isso aqui, assistindo a gente, ela consegue essa cartilha onde? No nosso site. www.nutrientesparavida.org.br. Lá tem um lugar para fazer o download dessa... Gratuito, dessa cartilha. É uma cartilha para pintar, para ligar pontos, é bem para criança
já do pré-primário, não existe pré-primário ainda, não sei, mas da escola básica. Não conta não, que a gente está contando outras coisas aqui que não precisa, mas vamos lá. Então esse é um primeiro passo, né? Depois nós temos ensinar as crianças já de uma idade mais avançada, né? Então nós tivemos ações em escolas, nós fizemos uso de fertilizante, nós criamos uma horta para as crianças numa escola e nós fizemos vídeos sobre isso, uma escola que alimenta 160 crianças, né, através de uma ONG, e nós ensinamos elas a fazerem uma horta, né, como que se faz a horta, como que se aduba uma horta. Então esse foi uma outra ação que a gente teve. Nós tivemos ações em metrô, 13 de maio, no terminal rodoviário Jabaquara, onde nós levamos estudantes, né, da universidade, da Exalc, né, e nós levamos plantas com deficiência e sem deficiência. Um alface com deficiência de nitrogênio, uma rúcula com deficiência de ferro, para eles perceberem, as pessoas perceberem, o que um nutriente faz já de estrago na planta, né? Um tomatinho com deficiência de cálcio, você não compra aquilo. E isso a gente associa com desperdício, né? Porque quando você faltar um nutriente, o aspecto que o alimento toma é um aspecto que já não é mais comercial. Você joga fora. Então, você está jogando fora um monte de coisa junto com o produto. É fertilizante, é água, é defensivo, é semente, é hora de trabalho, é combustível, né? Então, esse desperdício vai muito mais além do que simplesmente um alimento no lixo. E depois nós temos aí outras ações, como um talk show, ou nós levamos influencers, né, da área de nutrição humana para visitar uma mina de fertilizante. Porque o fertilizante, uma coisa importante para a gente dizer, é que ele vem da natureza. É o minério que está lá no solo e que é transformado numa fábrica para formar um granulinho e poder ser adubado. Então, ele não tem nada além do que é natural, tá? Que às vezes as pessoas ficam falando, mas daqui é tóxico. Não tem nada de tóxico. É coisa que sai da natureza e a gente devolve para ela, tá? Então, ele sai do solo, o fertilizante, e volta para o solo, tá? Só que a gente concentra mais e deixa ele mais de uma forma que a planta consiga absorver melhor. Então, essas são as várias atuações que a gente tem, né? Então, nós temos o Facebook, nós temos o Instagram, nós temos o YouTube, onde as pessoas podem nos seguir e ver um pouquinho do nosso trabalho, tá? Sempre tem informações bastante interessantes. A gente não escreve só sobre o fertilizante, mas a gente escreveu sobre stevia, que é um açúcar natural. A gente escreveu sobre a mandioca esses dias, né? A qualidade que a mandioca tem para a nossa saúde, né? Escrevemos sobre o café. Então, são vários materiais de interesse do dia a dia nosso. Ah, que legal. E vocês também têm uma parceria com o pessoal de Olho no Material Escolar, né? Sim, a gente tem trabalhado um pouco com eles, principalmente naquilo que toca os fertilizantes, né? E esse é um outro programa extremamente importante, Babi, porque da forma como o agro está sendo bombardeado, né? Como ele é denegrido, né? Nas informações, principalmente do material escolar, esse programa de Olho no Material Escolar tem feito essas revisões para colocar as informações em ordem, colocar as informações corretas sobre o que é o agronegócio, sobre o que a agricultura traz de benefício para nós. Não, é muito importante, é muito importante. Eu já tive N discussões sobre material escolar e várias vezes já cheguei inclusive para um professor da minha filha e falei, olha, eu sei que ela vai fazer a prova, ela tem que escrever isso aqui porque está na cartilha aqui de vocês, né? Está no livro, mas isso está totalmente errado, vocês precisam fazer uma revisão, porque como é que ensina isso para a criança, né? Começa errado e aí a desinformação vai ficando cada vez maior. Sim. Não é? Fica difícil, a gente precisa ser honesto em primeiro lugar com a gente mesmo, né? Ali, com aquilo que a gente sabe. Sim. Que tem tantos bons profissionais na área e hoje, graças a Deus, essas iniciativas que são fantásticas para a gente conseguir sair dessa ignorância e conseguir bater no peito e falar, puxa vida, quantas alegrias a gente tem no Brasil. O agro é uma delas. A gente tem essa alegria, é nosso. É nosso. A gente é ruim de passar para frente, mas isso é nosso, pertence ao brasileiro, a cada um dos brasileiros, porque todo mundo está inserido. Não tem como.
Então é isso mesmo, é esse orgulho que a gente precisa ter. O orgulho que a gente tinha do futebol, o orgulho que a gente tinha do nosso carnaval, né? Não que a gente não tenha, mas a gente precisa trazer esse orgulho para o agro, porque o agro abre muitas portas para nós lá fora. O agro que segurou a economia nossa durante a pandemia. Então, eu acho que nós temos que trazer isso como um grande orgulho, né? Porque quando você fala de economia, isso torna-se muito maior, né? Você está trazendo divisas para o Brasil, nós estamos alimentando o mundo, né? De cada 10 pratos que se come no mundo, 2 pratos saem daqui do Brasil. É 20%, né? Mais ou menos que é a conta que se faz. Ou de cada 5, um prato sai daqui. Então, isso é enorme. Nós somos maiores produtores de várias culturas, né? De vários produtos. 75% do suco de laranja que se tem no mundo sai aqui do Brasil. É enormidade isso, Babi. Enormidade. Né? Exatamente. A cada 10 copos, 7 copos e meio são produzidos aqui, pô. Aqui. E como não ter orgulho disso? Pois né? Pois como é. não ter orgulho disso? A gente tem tanta coisa legal dentro do agro que dá para trabalhar. E eu fico muito feliz quando eu vejo, e tenho visto muito, dentro do mercado agrícola como um todo, várias pessoas, amigos meus de muito tempo atrás, que a gente sempre foi muito ligado ao agro, falando, puxa vida, hoje eu quero me inserir nesse contexto de alguma forma, porque eu acho tão bacana, só a cidade não me contenta mais. Tanta gente, né, querendo fazer a viagem ao contrário, a viagem inversa, voltar para o campo. Tem acontecido, porque realmente é uma cultura, são os valores, é um mundo muito bacana, é um mundo muito diferente. A gente tem hoje, talvez, um dos maiores mercados nossos também é a música sertaneja, que nasceu aí dos campos e tudo. Então, quer dizer, a gente tem muita coisa. Mas sabe que uma coisa que está preocupando muito, Babi, a vida na cidade ela ficou muito mais fácil. Então, hoje a gente tem esse êxodo, né, do campo para a cidade. E está faltando mão de obra. Tem algumas culturas que ela tende a desaparecer por falta de mão de obra para colheita, né? A própria laranja está sofrendo isso, né? Você vê o pessoal de Santa Catarina, onde tem muita maçã, eles estão tendo problemas de colheita, porque não tem mão de obra, as pessoas estão na cidade, né? Ao mesmo tempo que elas estão na cidade, elas estão querendo cada vez se alimentar melhor, né? Com mais qualidade, né? Mas quem vai fornecer isso é o campo. É ele que vai trazer isso para a cidade. É ele que vai trazer para o prato de cada um, né? E a gente tem uma frase no Nutrientes para a Vida que ela é muito interessante. É você alimentar o solo para alimentar as pessoas, né? Porque não tem como você alimentar as pessoas se você não alimentar o solo. E você só alimenta o solo se você colocar os nutrientes de volta. E eu queria só deixar uma coisa bem clara, Babi, que no Nutrientes para a Vida a gente não fala só de nutriente mineral, que é aquele processado. A gente também fala e ensina sobre os fertilizantes orgânicos, que também tem uma importância grande, né? É você trazer de volta os nutrientes que estão lá na cidade, né? Então tem hoje várias empresas aí que trabalham com esse reprocessamento dos restos de alimento ou da indústria para levar para uma horta, que é importante, claro, né? Você está fazendo a reciclagem de nutrientes, isso é importante para o planeta, né? Então, a gente, dentro da Nutrientes para a Vida, a gente trabalha com toda a cadeia de fertilizante. O que a gente quer é, vamos devolver os nutrientes para o solo. Quanto mais natural, melhor, né? Mas tem horas que não é possível, né? Para grandes culturas, grandes extensões de área, você tem que usar o fertilizante mineral. E a gente está num país um país tropical de pragas, né, imensas, né? Muita praga, muita coisa que a gente tem por causa do nosso clima, né? Nós estamos aí num baita pepino com dengue em tudo que é lugar. Você não acha isso num lugar frio. Por quê? Porque nós moramos num país quente, úmido, enfim, né, em alguns, dependendo da região, a gente sabe disso. Então essa mistura, né, esse match que é bom.
É você ter tudo disponível para aquilo que for necessário, que o solo te indicar, depois que você fizer, né, a análise de solo, o solo vai te indicar o que você precisa e você gasta dinheiro certo, faz o investimento certo e leva para frente a cultura com melhor produtividade e assim por diante. A pessoa vai comer melhor, vai ter mais nutrientes e assim é uma cadeia salutar, né? Exatamente, exatamente. Nós não podemos deixar essa análise de solo sair fora do nosso radar. Aliás, a nossa participação da NPV, né, na AgriShow foi junto com a Secretaria da Agricultura e Abastecimento de São Paulo, e lá existe um programa chamado Solo Mais Fértil, que esse Solo Mais Fértil, juntamente com a CAT, eles fazem o incentivo, principalmente para São Paulo, de se fazer análise de solo para poder ter a calagem correta e a adubação correta de todas as culturas. Então, tudo começa com a análise de solo. Eu adorei quando você fez essa lembrança, viu, Babi? Porque a gente não pode perder essa ação que a análise de solo traz. É igualzinho a nós. Você vai no médico e pede um exame de sangue, um exame de urina, um exame de fezes, o que for. Mas ele quer saber como está seu estado de saúde. E é através disso que você vai ver. E o solo é onde a planta vai comer. A raiz está lá embaixo, a boca da planta está lá embaixo. É ali que ela vai comer, né? Então, a gente precisa saber o que tem ali embaixo, né? É isso mesmo. E é mais fácil do que se imagina, né? É barato, não é caro. Pois é. Não é caro. Às vezes o que você economiza de calcário e fertilizante pela análise de solo, porque você vai convocar a dose certa, paga aquilo com muito com folga. Com folga, e a sua produção pode ser também alta, né? Você recuperar lá na produção, você vai vender mais produto, né? Então, ela só traz benefício. Então, a gente vai deixar esse recado aqui para o agricultor. Nós estamos do seu lado, você é o herói da nossa sociedade, mas pelo amor de Deus, não deixa de fazer a lição de casa e manda fazer a análise de solo se você não está mandando fazer ainda. É isso? É isso aí. Então tá joia. Valtinho, quero te agradecer demais por esse papo. Queria ficar aqui o resto do dia falando sobre isso, que é muito legal. Eu acho que é um assunto assim necessário. E o que eu puder levar nutrientes para a vida e para os outros, para onde eu estiver andando, eu vou levar. Obrigado, Babi. Obrigado pela oportunidade, porque a gente realmente... nós fazemos um trabalho de formiguinha, né? Não é fácil você acessar muitas pessoas, né? A gente às vezes não tem essa capacidade de acessar muitas pessoas para levar informação sobre nutrientes para a vida, e você está dando essa oportunidade para a gente. E só convidar as pessoas, né, para nos seguir nas nossas redes sociais, que tem muito material bacana ali para ser lido, várias informações. O nosso talk show ele está bombando, porque tem umas conversas muito bacanas, né? Então, é só nos acessar nessas redes sociais, no YouTube, né, que vocês vão conhecer um pouquinho mais de perto o que é Nutrientes para a Vida. Muito obrigada, Valtinho. Eu que agradeço.